Vamos lá, galera. Ixi, ficou com um reflexo aqui. Deixa eu tirar o reflexo. Eu tava gostando porque ficava mais claro, né? Mas como não vai aparecer, vamos lá. Ângulos notáveis, né? A gente sabe, como eu já falei em um vídeo anterior, né? Eu falei sobre razões trigonométricas. Eu falei, olha, razões trigonométricas é uma revisão do ensino fundamental 2. Quando eu falo de ângulos notáveis, o que são ângulos notáveis? São ângulos, né? É a medida da abertura entre dois segmentos. Notáveis por quê? Porque a gente conhece algo a respeito deles. Eu sei que você vai falar assim, professor, eu sei quais são os ângulos notáveis, são 30, 45, 60, eu sei como é que faz a tabela, 1, 2, 3, tudo bem. O que eu quero na aula de hoje é tentar demonstrar para vocês como que a gente chega nesses valores, tá bom? Para isso eu vou usar duas figuras que a gente já estudou. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu canal, procura lá triângulo equilátero. Tem um vídeo sobre triângulo equilátero, dá uma olhadinha lá, tá? Porque eu vou usar algumas características aqui. E a segunda é um quadrilátero que todo mundo já conhece, que é a questão do quadrado, tá? Eu vou começar pelo quadrado, por quê? Porque o quadrado é uma figura simples, uma figura bem de boa, todo mundo vai saber, né? Qual que é a definição do quadrado? 4 ângulos retos e 4 lados iguais, né? Se eu só falar dos ângulos retos, é um retângulo. Se eu só falar dos 4 lados iguais, é um losango. No caso aqui eu tenho um quadrado, porque eu tenho 4 ângulos retos e 4 lados iguais, tá? Se isso aqui é um quadrado, os 4 lados são iguais e os ângulos são iguais, aqui eu vou colocar 90, 90, 90, 90. Esse lado vale L, L, L e L. Ok? Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. O que eu quero de vocês? Eu quero que a gente trace uma diagonal desse quadrado. Quando eu traçar a diagonal desse quadrado, eu vou ter isso aqui, ó. Diagonal. E aí talvez você fale assim, professor, beleza, aí ó, já tem um triângulo retângulo, já pode até aplicar Pitágoras, né? Se você quiser aplicar Pitágoras, vamos fazer isso, não tem problema. Vamos pular um passo, a gente faz aquilo que está bem na nossa cabeça, para depois a gente discutir o resto dos assuntos. Como é que eu calculo aqui? Diagonal é a hipotenusa desse triângulo, concorda comigo? Então eu teria lá que diagonal ao quadrado é igual esse cateto que vale L ao quadrado, mais esse cateto que vale L ao quadrado. Então a minha diagonal ao quadrado vale L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Se eu quero descobrir quanto vale D e não D ao quadrado, o inverso desse expoente ele vem para o lado de cá como raiz. A minha diagonal é raiz quadrada de 2L ao quadrado. Galera, raiz de 2 não conheço. Só lembrando que a gente tem uma propriedade de radiciação, né? Que diz o seguinte, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Eu poderia escrever isso aqui como raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Raiz de 2 eu não conheço, vai ter que ficar dentro da raiz. Agora, raiz quadrada de L ao quadrado, eu posso simplificar. Então, a minha diagonal vai dar L raiz de 2. Para qualquer quadrado, a diagonal sempre vai dar L raiz de 2. Professor, beleza, era isso? Não era isso que a gente queria demonstrar, né? A gente vai usar essa característica, mas não era isso que a gente queria mostrar. O que eu quero mostrar para vocês? Quando eu tracei essa diagonal, você concorda comigo que eu dividi esse quadrado em 2 triângulos retângulos iguais? Concorda comigo? Que esse triângulo aqui é igual a esse aqui? O que acontece? Esse ângulo que era de 90 graus, eu dividi em 2 ângulos de 45. 45. Aqui é a mesma coisa, então eu também tenho aqui 45 graus. Então, se eu fosse fazer um desenho, às vezes um pouco mais elaboradinho, né? Eu vou fazer aqui o triângulo retângulo apenas. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr esse triângulo retângulo, aonde a gente sabe que aqui vale 45 graus, aqui também vale 45 graus, aqui vale L, e aqui vale L raiz de 2, porque a gente já calculou aqui, tá? O que eu quero de vocês? A aplicação direta
das razões trigonométricas nesses ângulos aqui. Espera só um segundo só para eu fazer uma outra coisa na câmera aqui. Vamos lá. Então eu preciso, galera, eu preciso não, né? O que a gente vai fazer agora é fazer as razões trigonométricas em um desses ângulos. Professor, qual dos ângulos? Tanto faz, porque né, aqui vale 45, aqui também vale 45. Eu vou pegar esse 45 aqui de baixo. Professor, aqui de cima. Vai dar o mesmo resultado, tá? O que a gente vai fazer? Calcular o seno de 45 graus. Seno, o que era seno mesmo? Cateto oposto, o cateto oposto de 45 vale L. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa está aqui, L raiz de 2. L raiz de 2. Simplificando em cima e embaixo, né, o L, vai sobrar para mim 1 sobre raiz de 2. E aí você vai falar assim, professor, não pode deixar a raiz no denominador. Né? Não pode. O que a gente faz quando a raiz está no denominador? A gente racionaliza, né? Nesse tipo de racionalização, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e multiplicar por raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 que vale 2. Então eu já vou deixar aqui, ó, separadinho, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Quer ver uma coisa? Vou fazer uma observaçãozinha para vocês. Se eu quisesse calcular o cosseno dele, né? Eu vou por aqui, ó. Cosseno de 45. Eu poderia fazer o quê? Cateto adjacente, que vale L, sobre a hipotenusa, que também vale L raiz de 2. Repara, vai dar o mesmo cálculo. Mas uma forma de acelerar o processo é o seguinte, eu falei para vocês lá no vídeo anterior que quando eu tenho dois ângulos complementares, o valor do seno de um é igual ao cosseno do outro. Concorda comigo? Tá. Se você não concorda, dá uma olhadinha lá no meu vídeo anterior que eu falei sobre isso, né? Eu mostrei isso aí. Quem é o complemento ou quem é o ângulo complementar de 45? Né? O complemento de 45 é 45. Então o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Como é que eu chego nessa conclusão? Esses ângulos são complementares. Tá? Esses ângulos são complementares. Como é que eu faço para achar tangente de 45? Olha só. Tangente de 45 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a 45? L. Quem é cateto adjacente de 45? L também. L dividido por L. Simplifica, vai dar 1. Então tá ali, né? Se eu quiser falar sobre tangente de 45 graus, vai ser igual a 1. A gente usa o quadrado, né? Foi o que a gente fez agora, a gente usou o quadrado para a gente ter as características do seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha em uma outra figura. E a próxima figura tá aí, né? O que a gente tem ali é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. Vamos lá. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, como consequência de ter 3 lados iguais, a gente já viu em aulas anteriores, quando a gente falou sobre triângulos, os 3 ângulos também são iguais. Como a soma tem que dar 180, a gente sabe que aqui vale 60 graus, a gente sabe que aqui também vale 60 graus, e a gente sabe aqui também que vale 60 graus. Ponto. Primeiro passo, perfeito. O que acontece? Eu não tenho diagonal de triângulo equilátero, né, para fazer igual ao do quadrado. Porém, eu tenho a altura de um triângulo equilátero. Vamos traçar a altura dele. Eu esqueci de colocar um detalhezinho, né? Que é a medida dos lados. Um jeito de a gente colocar lado genérico, vamos chamar todo mundo de L aqui. Quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, vou chamar aqui de Hzinho, né? Aquela hora do quadrado a gente falou sobre diagonal, aqui a gente está falando sobre altura. Como é que eu calculo a altura? A gente tem uma fórmula para isso, igual a gente tinha da diagonal do quadrado. Se você não lembra como é que faz,
você vai pensar em um triângulo retângulo e vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? Eu vou pegar, lembrando que eu tenho dois triângulos retângulos iguais aqui, né? Então eu vou pegar o lado direito, oposto ao ângulo de 90 graus tem o L, então L é a hipotenusa, vou chamar de L ao quadrado. É igual, um dos catetos é minha altura, vou chamar aqui então de H ao quadrado, mais, quanto vale esse cateto aqui? Esse cateto de baixo aqui, você concorda comigo que quando eu tracei a altura, eu dividi essa minha base em dois segmentos iguais? Se tudo valia L e agora eu tenho metade, eu tenho aqui L sobre 2 no meu cateto, eu vou levar ao quadrado também, tá bom? Então eu vou ter isso aqui, ó, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais. Uma fração quando elevado ao quadrado vai ter L ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4. Eu quero descobrir a relação da altura, então eu vou isolar ela, vou deixar ela sozinha. Vai ficar aqui, H ao quadrado é igual a L ao quadrado. Isso aqui que estava positivo, eu vou passar subtraindo L ao quadrado, então vai ficar menos L ao quadrado sobre 4. Repara que eu tenho aqui parte inteira menos uma fração. O que eu faço? Multiplica o denominador pela parte inteira. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. E subtrai, né? 4L ao quadrado menos L ao quadrado. A gente tem aqui então que a nossa altura ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Repete o denominador 4. O inverso da potência, raiz. Então, a nossa altura é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Eu vou fazer um passo aqui que normalmente não precisaria fazer, eu vou deixar aqui embaixo, aqui, tá? Pra gente. A minha altura, gente, é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado divididos por raiz de 4, tá? Só pra gente ter uma visualização um pouquinho diferente. Então, vamos ver o que a gente consegue tirar da raiz. A altura vale. Raiz de 3 não dá para tirar. Raiz de L ao quadrado, eu posso simplificar, né? Vai sobrar L. Então, em cima ficou L raiz de 3, divididos por raiz quadrada de 4, 2. Está aqui a altura do nosso triângulo equilátero. Certo? Eu vou redesenhar, então, agora, somente o triângulo retângulo. Desenhando aqui, vamos lá. graus, aqui a gente sabe que vale L, aqui vale L sobre 2, e aqui a gente já calculou lá, né? L raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, galera. Detalhezinhos desse triângulo retângulo. A gente sabe que aqui vale 60 graus, porque é o ângulo do triângulo equilátero. Aqui vale 90, como consequência, ou porque a gente traçou a altura dividindo esse aqui ao meio, ou pela soma dos três ângulos, a gente sabe que aqui vale 30 graus. Ok? Agora, então, a gente tem dois ângulos agudos que não são iguais. Vamos lá, então, aqui, galera, os ângulos, né? Deixa eu pegar uma caneta para a gente fazer as relações. Vamos começar com o de 30, pode ser? Se eu quero calcular o seno de 30 graus, eu vou pensar quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? L sobre 2, divididos pela hipotenusa, que é L. Né? Galera, isso aqui nada mais é do que uma divisão de fração, pode repetir a primeira, L sobre 2, vezes o inverso da segunda, 1 sobre L. Simplificando, 1 meio. Então, a gente tem lá que seno de 30 graus é igual a 1 meio. Vamos guardar essa informação aí. Vamos calcular o cosseno de 30. Cosseno de 30 graus. Cosseno é o cateto adjacente, então o cateto adjacente está aqui. Vamos colocar lá L raiz de 3 sobre 2. Deixa eu até deixar mais bonitinho aqui, né? Cosseno de 30 graus. Cateto adjacente sobre a hipotenusa que vale L. Novamente, uma divisão com fração. Repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2. Multiplica pelo inverso de L, que é 1 sobre L. Posso simplificar o L. Sobra então que cosseno de 30 graus, né? Vou marcar aqui, ó. Cosseno de 30 graus é igual a
raiz de 3 sobre 2. Beleza, professor? Tangente, vamos ver a tangente. Vou fazer de outra cor. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vale L sobre 2, divididos pelo cateto adjacente, que vale L raiz de 3 sobre 2. Vamos transformar isso aqui? Repete a primeira, L sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre L raiz de 3. Posso simplificar o L com L, posso simplificar o 2 com 2. Eu vou ter lá que tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não posso deixar a raiz no denominador. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, olha só. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que vale 3. Então, você tem aqui tangente de 30 graus, tá? Repara, galera. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Se eu quisesse calcular, né? Vamos falar assim, professor, como é que a gente calcula aí o seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60? Eu posso pegar o outro ângulo que ele me deu e fazer o seno em cima desse ângulo de 60. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. Só que, né, a gente tem um detalhezinho dentro desse nosso estudo da trigonometria que estava lá na aula anterior. Seno de 30 é igual a quem é o ângulo complementar de 30? Quanto falta para o 30 chegar em 90? 60. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, se eu conheço o seno de 30, eu conheço o cosseno de 60. Vale 1/2 também. Se eu quero calcular o seno de 60, quem é o ângulo complementar de 60? É o 30. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Cosseno de 30 a gente já conhece, vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E por último, né? Pelo que a gente viu no vídeo lá sobre razões trigonométricas, tangente de 30 graus, que a gente conhece, é igual a 1 sobre tangente de 60, porque são ângulos complementares. Se eu uso essa relação, né, se isso aqui está certo, eu também posso falar que tangente de 60 é igual a 1 sobre tangente de 30. É a mesma coisa, né? Um é o inverso do outro. E aí, substituindo, eu vou ter aqui 1 divididos por... Quem é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Acompanha o que vai acontecer aqui. Raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é uma divisão de fração, né? 1 divididos por fração é uma divisão de fração. Se eu vou fazer isso aqui, olha só. Tangente de 60 graus é igual. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 1 vezes 3 vai dar 3 sobre raiz de 3. Ai, professor, ficou de volta a raiz no denominador. Multiplica em cima e embaixo. Tangente de 60 graus é igual, vou repetir aqui, ó, 3 raiz de 3. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que vale 3. E eu posso simplificar aqui. Ou seja, tangente de 60 é igual a raiz de 3. E esses 3 ângulos que a gente trabalhou na aula de hoje, 30, 45 e 60, é aquilo que a gente chama de ângulos notáveis. Vamos construir então a tabelinha com esses valores para a gente poder praticar, né, a lembrança de como constrói. Tá aí a tabelinha, né? Lembrando que a ordem sempre vai ser seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Se eu não sei as musiquinhas, né, eu, por exemplo, não gosto muito de cantar, eu decorei lembrando, né, dos valores e colocando aqui. Mas se você quiser, né, uma dica para decorar,
Galera, o YouTube tá cheio de musiquinhas para você montar tabela trigonométrica. Digita lá no YouTube assim, ângulos notáveis, música. Você vai achar N tipos de música. Música de Natal, música da Xuxa, música do que você quiser, tá? Por exemplo, você tem lá, da Xuxa, né? No cinema, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ser. O do Natal é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Pode ser também. Mas eu pensava assim, ó. Em um tá subindo, 1, 2 e 3. No outro tá diminuindo, 3, 2 e 1. Eu vou pôr tudo sobre 2 e raiz no numerador. E aí algumas pessoas pensam assim, epa professor, não é raiz no numerador, só não vai raiz no 1. Acontece que se eu colocar a raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1 a gente conhece, vale 1. Então eu posso pôr, não teria problema nenhum, tá? Então eu vou pôr aqui raiz nesses valores. Se você olhar no vídeo que a gente está assistindo agora, voltar um pouco, você vai ver que esses são os valores que a gente encontrou, né? Para seno de 30, seno de 45, seno de 60, cosseno de 30, cosseno de 45 e cosseno de 60, tá bom? Galera, uma observação, tangente, a gente já calculou, já vou pôr esses valores aqui, mas, por exemplo, lá no vídeo de razões trigonométricas, eu falei para você que tangente é seno sobre cosseno, né? Então, se por acaso você não decorar a linha da tangente, não tem problema nenhum. Faz a divisão, né? 1/2 divididos por raiz de 3 sobre 2. Vai chegar na tangente de 30. Raiz de 2 sobre 2 divididos por ele mesmo. Opa, dividir uma coisa por ele mesmo, vai dar 1, né? Raiz de 3 sobre 2 divididos por 1/2. Então, eu vou chegar também nos valores da tangente. De raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá certo? Galera, ângulos notáveis tem que saber decor. Por quê? Porque um vestibular, um concurso, uma prova que utilize um desses 3 ângulos, não é necessário te dar o valor de seno. Ah, professor, e dos outros, né? Se ele vai usar um valor diferente dos ângulos notáveis, ele precisa te dar. Por exemplo, ele quer usar seno de 20. Eu não sei quanto vale seno de 20. Então ele vai falar lá, utilizando, ou sabendo que seno de 20 é igual a... calcule, tá bom? Mas esses aqui tem que saber decor. Joia? Falou, galera!